Olá, pessoal. Então vamos falar mais um pouco sobre corpo e corporeidade, né? E olha aí que coisa interessante. Eu falei que mexi meu corpo, né? Isso é interessante isso, porque o corpo acompanha, né? As emoções, e tal. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa bastante interessante, né? Vamos falar sobre coluna vertebral. E já em 1831, né, quando o Corcunda de Notre Dame, tá, do livro do romancista francês Victor Hugo, desde essa época, né, o Corcunda de Notre Dame, todo mundo já deve ter visto e já tentou entender a silhueta corporal dele, né? Na verdade, muitos encaram misticamente isso, mas por outro lado, dá para entender que a coluna vertebral é citada nessa época aí. Claro que a coluna vertebral é citada desde o Egito, das figuras rupestres, pré-históricas, mas aqui ficou bastante interessante, né? Não sei, para quem não conhece, eu vou falar alguns trechos desse relato do Victor Hugo, né? Desse romance do Notre Dame de Paris. Então, ele fala assim, né? Desse nariz tetraédrico, dessa boca recurva como uma ferradura, desse pequenino olho esquerdo obstruído por uma sobrancelha ruiva e áspera como tojo, enquanto o olho direito desaparecia completamente sob enorme verruga, dessa dentadura desordenada aqui e além embrechada como as ameias de um forte, desse lábio caloso por sobre o qual avançam desses dentes como uma presa de elefante, desse queixo fendido e principalmente da fisionomia diluída sobre tudo isso, desse misto de malícia, de estranheza ou de mágoa. Continua. Uma cabeça gigantesca, eriçada de uma cabeleira ruiva, entre os dois ombros uma bossa enorme e com o movimento fazia vulto por diante, um sistema de coxas e pernas tão singularmente descambadas que apenas se podiam aproximar pelos joelhos e que vistas de frente pareciam duas lâminas recurvas de foice unidas pelo cabo, pés largos e mãos monstruosas. Né? E de ser então um gigante despedaçado e inabilmente recomposto. E era com efeito surdo. Vitor Hugo, 1831. Então, de certa forma, até a gente chegar na coluna vertebral, tem algumas partes corporais dele que dá para ser bem definida, né? Definida cientificamente, não imaginariamente, do que, né, para outro sistema de análise. Então, o nariz tetraédico, né, tetraédico que ele diz, na verdade é o nariz sifilítico, né, que é o nariz em cela, tá? Pequenino olho esquerdo está muito relacionado à microoftalmia. Pitose, pitose palpebral, né, está falando quando o olho direito desaparecia completamente sob enorme verruga. Uma cabeça gigantesca relacionada a uma fronte olímpica. Dentadura desordenadas, aqui e além brechada, dentes de Huxon. E, enfim, a cifose, né? A cifose na verdade, está errado dizer que isso é uma hipercifose, né? Porque a cifose é uma curvatura fisiológica da coluna vertebral, né? Que fica aquela coisa aqui atrás, né? Mas quando é muito, ele chama hipercifose. Então, o Vitor Hugo fala assim: entre os dois ombros, uma bossa enorme que, com o movimento, fazia vulto por diante. Ele está querendo dizer que o Quasímodo, né, de Notre Dame, ele tinha uma cifose grande. Além de que também tinha um geno valgo, né, o joelho para dentro, né? Ele fala assim: um sistema de coxas e pernas tão singularmente descambados que apenas se podiam aproximar pelos joelhos e que, vista de frente, parecia duas lâminas recurvas de foice unidas pelo cabo. Né, o joelho assim, né? E a acromegalia está muito especificada no romance do Vitor Hugo, quando ele fala pés largos, mãos monstruosas. E uma surdez neurológica, né? Esse peito. Então, é, a coluna vertebral, ela já está, né? Ela já está bem relatada, né? Claro, ela está bem relatada desde a definição para vertebrados, né? Porque, como eu já falei, invertebrado não tem coluna vertebral.
tem postura, mas não tem coluna vertebral. Invertebrado, uma aranha, por exemplo, não tem coluna vertebral, mas tem postura, né? E os vertebrados, os mamíferos, os répteis, o jacaré, os anfíbios, os sapos, alguns peixes, mamíferos, cavalo, carneiro, primata, né? Chimpanzé, homem, todos têm uma coluna vertebral. E a coluna vertebral está disponibilizada em cada corpo conforme a função do corpo, né? Então, no ser humano, a postura corporal em pé, quando o ser humano está em pé, a coluna vertebral está vertical. Quando o cavalo está em pé, a coluna vertebral está na horizontal. Então, tem vários tipos de tamanho de coluna, né? Desde a coluna da cobra, ela tem bastante vértebras, até a coluna humana, que tem menos vértebras, né? E vale notar que cada vértebra que compõe a coluna são de determinados tamanhos conforme a sobrecarga, tá? Então, mas só para dizer aí, né? Relembrar que falar de coluna vertebral, né? Dentro do que a gente está falando de corpo e corporeidade, a questão do corpo fisiológico, biológico, né? Tá? E correlacionar a questão de postura e coluna, né? Não esquecer que não necessariamente coluna tem a ver com postura e nem postura tem a ver com coluna. Senão, os invertebrados não teriam postura, porque eles não têm coluna. Isso aí. Abraço.